queria te agradecer de novo por ter aceito esse convite, né? Como eu te falei, eu sou mega curioso para conhecer a história de vida das pessoas, ou pelo menos a trajetória delas, né? Em relação a como que os caminhos, assim, que traçaram, né? As dificuldades e tal. E aí eu queria ouvir a tua história, assim, porque como eu comentei contigo, sempre te admirei de tu nunca ter desfocado desse objetivo, né, de ser narrador de futebol, que é uma coisa que eu me lembro de quando era criança. E depois eu retomei o contato contigo na vida adulta e disse assim, poxa, o sonho de criança realizado. Queria que tu contasse, assim, mas começasse lá do início, assim, lá quando tu era criança, que tu tinha essa... Como é que era essa coisa, assim, quando criança? Por que isso? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Sempre uma oportunidade a gente estar falando sobre essa trajetória. Trabalhando, hoje são 17 anos, né? Então, assim, teve o período de sonho, teve o período de abandonar o sonho e o período de retomar o sonho. Isso tudo começa, e tu deve lembrar, do seu Ivo, né? O seu Ivo morava lá na Santa Isabel e minha mãe morava junto com ele e automaticamente eu morava junto. E eu lembro com 7 anos de idade, tinha uma geladeira vermelha e um rádio de madeira em cima da geladeira. E como somos crianças, né, a gente é pequeno, a gente não tem altura. Então eu subia no banco azul, um banquinho azul de madeira que eles tinham, né? E eu disse para minha mãe, eu quero trabalhar que nem esse cara que está falando aqui dentro. E aquilo, sabe, entrou dentro de mim assim, e eu quero, eu quero, eu quero. E aí amigos de infância, inclusive você na estalagem, né, em outros locais, a gente fazia campeonatos de futebol de mesa, né? E Eu dentro lembro desse disso. campeonato de futebol de mesa eu saía narrando. E aí tinha os amigos mais antigos, né? Dizia, aparece o fulano narrando, né? E aí eu fui atrás, né? E o tempo foi passando e sempre tentando manter essa chama viva, né? E sempre me considerei uma pessoa focada naquilo que a gente quer. Quando eu quero alguma coisa, geralmente eu consigo. Isso hoje para mim é um desafio. E eu fui atrás. Só que existem percalços, né? Existem percalços. E aí sempre fui muito estudioso, tipo primeira série, segunda série, e estudei até a 7ª série. Sim. Quando chegou na 7ª série, tudo por água abaixo, né? Desfoquei completamente daquilo que a gente imaginava. Eu já tinha 17 anos, já tinha passado 10 anos dentro daquilo que a gente queria fazer. E E desfoquei completamente. isso tu acredita, assim, que esse desfoque foi pelo período da adolescência, que é aquele período mais conturbado, assim, porque se tu tinha isso em mente quando criança, na adolescência pode haver algum questionamento ou autoquestionamento sobre será que é isso que eu quero ainda? Sim, tu sabe que em 1991, eu com 14 anos, eu conheci um rapaz chamado Everton, né? E ali foi a minha transição, que eu saí de um mundo totalmente para quem acredita, né? E fui para a igreja evangélica. Ah, que interessante. Né? E aí eu entro na igreja evangélica e esse rapaz chamado Everton, ele era pastor, Uhum. né? E ele sempre dizia assim para os jovens: se o jovem não se cuidar nesse período dos 10 aos 18 anos, que é a fase mais crítica, ele vai ser Uhum. bem-sucedido. É Então mesmo, né? são coisinhas que a gente foi pegando assim, sabe? Que coisa E eu dentro da importante, né? igreja,
E eu dentro da igreja, eu me via, tipo assim, é que eu tô mais seguro, Perfeito, claro. né? Então, fiz Seria a tua amizades zona de com... conforto daquele momento, assim. Exatamente. E nisso, eu estava na quinta série. E aí, fui reprovado na quinta série. Aí foi passando, aí cheguei na sétima série ali, era 94, 95. E eu, quer saber de uma coisa? Vou trabalhar. E aí tive meu primeiro emprego de carteira assinada, né, que foi numa empresa de higienização em Porto Alegre, uma empresa Sim. terceirizada e prestava serviços para o Hospital Presidente Vargas em Porto Alegre, e eu fazia higienização. E ali veio outro baque, né? Conheci a mãe da minha filha, né? Ah. E Isso aí, quando meados com 17, de quase 18, por aí, mais ou menos? eu já tinha Seria 17, já tinha 17. 17. Já se achava quase um homem feito ou ainda não? Não. Tanto é que quando eu recebo a informação assim, tu vai ser pai, né, me Cai o mundo. apavoro, cai o mundo. Para te ter uma ideia, a responsabilidade foi tanta na ocasião que eu não tinha nem me alistado ainda. Né? Eu Sim. fui me alistar com 19 anos e ainda tive que pagar multa, né, Sim, porque por estava causa tardio. do atraso, né? Claro. Quase 2 anos. Então, assim, foi tudo muito rápido, sabe? Com 17 anos já tinha conhecido a mãe da minha filha, com 18 anos ela já estava prestes a nascer e com 19 anos ela nasce. Então, aquela ideia de ser um locutor, pagar um curso e tal, ela foi totalmente abortada, né? Sim, Era, pelo menos, o foco foi. passou naquele momento, olha, tem que cuidar da minha família. Não É isso tem aí. outra alternativa. E aí eu trabalho 3 meses apenas nessa empresa terceirizada e aí a empresa decreta falência. Né? Nossa, E aí com aquela questão assim, poxa, o que eu vou fazer agora? Né? E aí o que eu vou fazer? Tem menina vindo por aí e tal. E o tempo foi passando. E aí eu consegui um emprego com um rapaz chamado Neri, lá na Santa Isabel, em Viamão, numa padaria. E eu disse para ele, cara, eu preciso de uma oportunidade. E ele foi e me disse, cara, eu não preciso de ninguém, mas eu vou te contratar só para te ensacar pão. Né? E ali eu fui aprendendo um pouco da profissão também. sim. E passou, a Ellen nasceu, né? E a mãe dela a gente não teve convivência mais. E aí, mas eu continuava trabalhando, né? Ralando, como se diz. E aí o ano era 1999, a Ellen já tinha 2 anos e tinha um cidadão chamado Nelson Marconi, um radialista, né? Uhum. E ele fazia um programa todas as noites na Rádio Farroupilha. O programa dele era da meia-noite até às 5. Sim. E aí eu escutava todas as noites, né? Passava as noites acordado e tal, até E, porque na padaria a gente trabalhava de noite e ia escutando. o rádio já era a tua companhia ali. O Sim, rádio. porque se dormisse, meu amigo, era um abraço. E aí o Nelson Marconi pega e anuncia, né? O nosso programa hoje vai ser lá na frente do mercado público em Porto Alegre, Sim. a partir da meia-noite. Eu digo, meu Deus, eu tenho que ir lá, né? Pô, ao ar livre, A, imagina. E o a Nelson, partir da meia-noite, não era nem de dia ainda esse programa. é, e o Nelson Marconi, juntamente com o Haroldo de Souza na área esportiva, que é a área que eu sempre quis, e o Nelson Marconi na área do jornalismo, são as duas pessoas que eu escutei bastante assim e procurei seguir os exemplos deles. Tu já tinha eles, então, como referência desde um Isso, período anterior a isso. isso mesmo. E o Marconi, eu digo, eu tenho que ir lá. E aí eu convidei um amigo que morava do lado da casa da minha mãe para nós ir, para nós esperar o ônibus, né? E nada de ônibus, nada de ônibus. E aí isso era 11 e pouca da noite, mais ou menos, nada de ônibus. E não sei se você recorda que o Carris fazia uma transição na Santa Isabel até a URGS, a faculdade da URGS, lá embaixo na agronomia. Perto da universidade lá. Isso. Para E abastecer eu, a linha Porto Alegre. exato. E aí eu pensei, né? A gente pode ir até lá a URGS, né? E lá vai passar o Carris.
E nada de ônibus lá. Eu Ah, digo, mas também Lomba não. do... Não, também não. Aí, pô, da agronomia ali da faculdade até a Lomba do Pinheiro é Sim, relativamente perto, né? Isso tudo a pé, tá? É sim. relativamente perto. Aí eu digo assim, pô, a gente pode ir até a Lomba Vamos do caminhar um Pinheiro, pouco. Daqui a pouquinho né? aparece um Porque ônibus. a Lomba do Pinheiro, eu sei que tem ônibus a noite toda. E aí fomos indo. Quando a gente foi ver, a gente já estava na frente da Redenção já. Nossa, caminhar tudo Era de 13h30 da noite. manhã. treze e Mas meia da manhã. e me diz uma coisa, assim, saiu do trabalho, porque nessa época não tinha celular, né? Não. Saiu, tipo assim, não vou para casa hoje, vou sair do trabalho e vou direto para essa apresentação de rádio hoje, porque é Não o... era um sábado, né? Era um sábado para domingo, aí era Ah, isso era folga. final de semana, claro. Isso, era final de Perfeito. semana. Então a gente foi. Quando a gente se viu, a gente estava lá já, 13h30 da manhã, 4 horas, né? Sim. Foi inválido, foi inválido, Sim, mas fomos, né? sim, Então assim, e aí já era 99 e 2000 é o ponto chave da questão, né? Em 2000 eu conheço uma pessoa que pega e diz assim para mim, já pensou em fazer alguma faculdade? Eu digo, sempre pensei em fazer jornalismo, né? Mas devido a tempo, grana, essas coisas assim, eu abandonei, eu abortei e continuava trabalhando na padaria. sim. Vamos fazer um vestibular. A pessoa me incentivou, né, para fazer um vestibular. Aham. Eu digo, tá, vamos. Fiz o vestibular, fui aprovado lá na Unicinos, jornalismo. Cursei um semestre apenas, Sim. né, porque As faltava grana. dificuldades, porque Normal. provavelmente o teu trabalho ele dava para sobreviver, ou tu ganhava muito bem lá na tua atividade Não, profissional. era trabalhar para comer. Sim, Trabalhar para comer, comprar uma roupa e pronto. E não consegui concluir a faculdade de jornalismo, mas tem uma coisa que eu aprendi na faculdade no primeiro dia de aula. Eu lembro que chegou todo mundo e você sabe quando você chega num local assim que não conhece as pessoas, você fica retraído, né? é verdade. Eu sempre fui tímido, né? E aí eu peguei, por isso que eu não faço televisão. É interessante comunicadores tímidos, né? Sim. E aí eu peguei, fui para a sala de aula, digo o professor entra lá, se apresenta, faz toda a apresentação e diz assim, eu preciso de um voluntário. Pô, preciso de um voluntário, ficou todo mundo sentado, quieto, né? Ninguém se pontificou. E aí ele repetiu, eu preciso de um voluntário. Aí uma moça lá no fundão da aula, isso aula de jornalismo na Unicinos, nunca vou esquecer o Sim. nome dele, Miro Bacinho, o professor. A menina levanta o braço lá e ele gravou a menina. Né? Ele deu a aula normal, termina a aula, ele chama a moça. Vem cá, por gentileza. A moça levanta e ele pega uma caixa de bombom e dá para ela. E diz assim, a gente nunca deve deixar passar as oportunidades. Eu Olha dei que lição, hein? oportunidade, eu dei uma oportunidade e ninguém se prontificou. Dei uma segunda chance e apenas uma pessoa se prontificou. Eu nunca mais esqueci isso. Nunca Que mais esqueci. lição, hein? É. Isso em E meados de 2000, ali mais ou menos, que seria esse período que tu estava cursando esse primeiro semestre de jornalismo, daí lá na isso era Unicinos. 2000, ano de 2000. Né? E eu estudei junto com o Vinícius Brito, Vinícius Brito. que é filho do Cláudio Brito, Ah, carnavalesco. sim, sim, que trabalha numa emissora ainda aqui em Porto Alegre, Isso, uma emissora grande aqui. isso. E aí eu peguei e levei isso, né? Pro resto da vida aprendi isso. A padaria que eu trabalhava, ela acabou quebrando, né? Sim. Fechou e fiquei saí com uma mão na frente e outra atrás. Isso já estava virando um karma na tua vida dos trabalhos que tu ia e começavam a quebrar, não? Eu não tinha estabilidade, Ah, sim. sabe? E isso me chateava porque eu não tinha estabilidade. Sim, porque tu queria fazer provavelmente os teus planejamentos a longo prazo
E sim, nessa época aí, tu já estava mais bem focado de novo e integrado nessa questão de ser alguém da já área da tinha voltado, comunicação. né? Sim. Sim, exato. E aí a minha mãe, ela trabalhava no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, como auxiliar de higienização lá. E ela vai e me diz assim, tá abrindo vaga para trabalhar como auxiliar de higienização lá, mas tem que ser por concurso. Hum. Beleza, fui fazer o concurso, mas assim, eu nunca gostei de concurso, né? Nunca gostei porque leva 50 anos para te chamar e se te chamarem, né? Quando chama, e se é que vão Quando chamar, chama. né? E aí eu peguei e me inscrevi para o concurso, né? Mas assim, imaginando que não ia acontecer nada. Me Sim. inscrevi no concurso, fui aprovado na posição 53, Olha aí, hein? né? Então assim, tá, 53 é 2 anos de concurso, uma renovável por mais 2, né? Já, Sei lá, já, dois, já, já aparecia para ti como um talvez, assim? né? Nem criava expectativa. Não. Aí o meu compadre, o Daniel, que mora ali na Santa Isabel, ele trabalhava numa uma empresa terceirizada de um grande jornal impresso de veiculação no Rio Grande do Sul e disse que estavam precisando de entregador a domicílio. E o horário era da 1 da manhã até às 7 da manhã. Aí eu fui, consegui. E aí, para mim, conseguir uma estabilidade no emprego, sabe o que que eu fiz? É. Escrevi no tal de CIPA, que Ah, é... perfeito. Descobriu que existe um mundo da CIPA. Disse, olha, Sim. vão ter que me segurar agora por um Ah, tempo. pelo menos 2 anos de estabilidade eu ia ter. E Olha escrevi na que CIPA. genial isso. É, Ah, isso já era 2001, né? E aí, beleza, comecei a trabalhar toda noite entregando jornal, né? E assim, eu sou chato para muitas coisas. Eu sou chato. Eu peguei e comecei a dizer que eu trabalhava sem folga, ué? porque tipo, você ia de domingo para segunda entregar o jornal de segunda, né? Ia de segunda para terça entregar o jornal de terça. Sim. E toda noite assim. E a dominical você entregava no sábado à No, tarde. no sábado, assim que era assim que funcionava, e que funciona, eu acho que hoje ainda, né? Eu acho que é assim ainda. Quando é que tu folgava? Tu só não trabalhava de madrugada, só antecipava o horário. Sim, porque Concorda? entregava o produto de domingo também no sábado. É. E aí eu comecei a bater nessa tecla. E os caras indignados comigo. O que os caras fizeram? Me tiraram da entrega, me botaram durante o dia só para ficar lá sem fazer nada. Ah, porque tu era membro da CIPA. Sim, eles não poderiam me demitir. E aí, nesse meio período, eu recebo a informação que tinha aberto a vaga para auxiliar de higienização no Hospital de Clínicas e eu era o próximo da fila. Olha, E aquele aí eu, concurso que tu imaginava assim, não vão chamar. sim, isso já era 2004. Só que tem que contar uma parte para poder voltar em 2003. E aí eu sou chamado em 2004 para fazer parte do quadro de funcionários do Hospital de Clínicas. Aquilo dali para mim foi uma estabilidade muito boa, assim, né? Tipo assim, agora vou poder me planejar a longo prazo, pensou? Sim, e aí eu chego no Hospital de Clínicas, a minha carga horária seria de segunda a sexta, da 1 da tarde às 7 da noite, e final de semana alternados, né? Aí eu digo, bah, de manhã dá para ficar lá na empresa do jornal, mais um tempo, e de tarde vem para o hospital. Mas aí foi muito cansativo. Nossa, tu ficar a manhã inteira, das 7 à 1 da tarde, sem fazer nada, nada, Nossa, absoluto, cruel. Eu fiquei, eu acho que nesse ritmo, 15 dias. 15 dias não, agora. Aí pedi demissão, né, ficou trancado tudo lá. Pedi demissão da empresa de jornal e fiquei só sim, no Hospital de Clínicas. sim. E eu cheguei no Hospital de Clínicas e como eu digo assim, a gente tem que ter um pouquinho de sorte também, né? Isso é verdade. Eu chego no Hospital de Clínicas como limpeza e aí me botaram na patologia. Pô, chego na patologia, me apavorei, né?
Meu Deus do céu, não sei se é isso, mas tudo bem, vamos lá. Aí chego lá, fiquei